Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Muito bom ter você aqui conosco. Hoje eu vou deixar aqui a última dica dos custos não renováveis. Está faltando nós falar sobre as ausências legais. Nós já falamos sobre as férias, nós já falamos sobre o módulo 5 e agora nos resta falar do restante dos itens, né, do submódulo 4.1 das ausências legais. Bom, mas olha só, o canal tem crescido, graças a Deus, nós já estamos aí com mais de 360 inscritos. Há 3 semanas atrás, eu gravei um vídeo falando que nós tínhamos atingido 200 inscritos, hoje estamos com mais de 360, graças a você que está inscrito aqui, está divulgando o canal. Esse canal só tem a intenção de ajudá-los, você que é pregoeiro, você que trabalha aí no planejamento das contratações públicas do órgão onde você atua, você que é fornecedor. Aliás, o vídeo de hoje é muito interessante para você que é fornecedor de serviços da administração pública. Não deixe de assistir esse vídeo na sua integralidade. Mas olha só, você está vendo esse vídeo agora e ainda não está inscrito, não deixe para depois, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos também, esse conhecimento pode ser necessário a ele lá na gestão das contratações públicas, na fiscalização, nas contratações, no planejamento das contratações públicas ou fornecedor de serviço para a administração. Então compartilhe, divulgue o canal entre os seus contatos. Não esqueça também, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, porque quanto mais likes os nossos vídeos tiverem, o robozinho do YouTube vai jogando lá para as primeiras colocações dos nossos vídeos. Também comente, inclusive, tem alguns temas polêmicos, esse que eu estou tratando aqui é bem polêmico, comente, deixe a sua opinião, faça a sua pergunta. Já está começando o canal a ter muitas perguntas. Deixe a sua pergunta lá na medida do possível, eu vou respondendo aqui no canal. Vamos então começar a tratar do assunto. Mas antes eu quero pedir para você hoje paciência. Por favor, tenha paciência porque o tema é complexo, são muitos cálculos e, portanto, nós vamos nos demorar um pouco mais nesse vídeo, mas eu tenho a certeza que vai esclarecer muitas das suas dúvidas. Seja você pregoeiro, seja você servidor que trabalha no planejamento das contratações, seja você gestor e fiscal de contratos, nós estamos falando de custos não renováveis. Então nós vamos entender o que são as ausências legais, quais as possibilidades, quais os percentuais, existem aí diversos percentuais. Eu tenho recebido perguntas de pessoas dizendo assim, por que cada órgão apresenta uma estimativa de preço com um percentual diferente? E fornecedores dizendo, mas eu posso mudar o percentual? Então eu trato de tudo isso nesse vídeo. É um vídeo muito interessante, mas é um vídeo que vai ficar um pouco mais extenso. Eu vou apresentar para vocês o modelo de planilha que eu trabalho. Nós temos a prática aqui no órgão onde eu atuo de entregar no pregão esse modelo de planilha e de sugerir que o fornecedor utilize o nosso modelo. Facilita para o fornecedor, facilita para o pregoeiro na hora da conferência, a equipe de planejamento que vai ajudar ali a analisar a planilha de custo e formação de preços. Então eu entrego uma planilha com algumas células bloqueadas, que tem percentuais que não adianta. Estão estabelecidos em lei e o fornecedor não pode alterá-los. Alguns outros estão desbloqueados e o fornecedor então pode alterá-los. Eu vou apresentar então agora para vocês a planilha de custo, essa que eu estou falando, com base na instrução normativa. Com um pequeno ajuste você vai entender. Eu vou demonstrar para vocês aqui os cadernos técnicos de preços limites dos serviços de vigilância e de limpeza. Vou usar eles como padrão para apresentar para vocês os afastamentos legais, né, os percentuais de afastamento legal. Vou demonstrar para vocês que a planilha que eu faço é mais simples. Existe a forma de fazer com base lá no caderno técnico de vigilância e de limpeza. Eu estou usando como modelo o caderno técnico de Minas Gerais, de 2019, que é o último. E por fim eu faço aí uma comparação destes dois modelos. A ideia aqui não é dizer que o modelo da planilha minha, que eu estou apresentando, que eu vou disponibilizar para vocês, é o melhor, mas é o mais simples e, no meu entendimento, atende, principalmente se a administração que está contratando se utiliza da conta vinculada. Já os modelos de caderno técnico de preços limites, que eu vou apresentar para vocês também aqui, atendem mais a administração nos casos onde a administração se utiliza do pagamento pelo fato gerador. Vamos então agora para a apresentação, vou mostrar na prática para vocês. Esse é o diferencial que a gente tenta trazer aqui sempre nos nossos vídeos. Uma linguagem simples, uma linguagem que todos entendem e mostramos na prática como se faz
esses cálculos. Então me acompanhe e vamos lá. E tenha paciência, que vai demorar um pouquinho hoje. Bom, então vamos agora para a planilha para mim tentar exemplificar para vocês. Como eu já disse, vocês nesse momento precisam ter muita atenção, porque são vários cálculos que nós vamos falar aqui. Eu vou apresentar para vocês a minha planilha, a planilha que eu uso como modelo aqui para apresentar para vocês. Esta planilha, eu já utilizei ela em outros vídeos, e eu quero falar aqui um detalhe que eu não falei anteriormente. Todos os itens que estão em vermelho são itens que o licitante pode alterar na hora da sua proposta. O que que eu faço? Eu apresento como um modelo, eu não obrigo o licitante a utilizar o meu modelo, mas eu apresento para que, se ele quiser utilizar a planilha que eu apresento lá no pregão, é melhor para ele, melhor para o pregoeiro, para ele analisar, porque eu deixo ela bloqueada diversos campos aqui. Ou seja, retomando aqui o início da minha fala, todos os itens que estão em vermelho são itens que o licitante pode alterar. Os que estão em preto, ele não pode alterar. São itens já fixados aqui que ele não pode alterar, que são os itens previstos em lei, né? Ele não pode alterar, por exemplo, o INSS. Vamos lá, começando aqui, né, no módulo 1, ó, ele pode alterar a remuneração e pode alterar aqui, por exemplo, o percentual da insalubridade, da periculosidade, mas ele não pode alterar o resultado dela, tá? Não pode alterar o resultado dela. Enfim, todos os itens em vermelho são itens passíveis de alteração. Mas vamos lá, então, só voltando aqui agora ao nosso módulo 4.1, submódulo 4.1, que é o submódulo das ausências legais. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, esse é o meu modelo de planilha. Eu vou passar por ele, eu vou passar pelos cadernos técnicos dos valores máximos da vigilância e da limpeza. Lá nos cadernos técnicos da formação do preço, da vigilância e da limpeza dos preços mínimos e máximos, é feito de uma outra maneira a composição deste módulo e de diversos outros módulos. Também eu vou deixar todos esses cadernos técnicos, o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A planilha de cursos, modelo apresentado pela SEGES, que está lá no Compras Governamentais, não é o modelo básico da IN 05. O modelo básico da IN 05 é esse que eu vou apresentar para vocês aqui, que é a minha planilha, essa que está na tela agora, tá? Com exceção de um item que eu vou apresentar que eu faço de uma forma um pouco diferente aqui. No fritar dos ovos é tudo a mesma coisa, né? Como diz um provérbio, a ordem das batatas não altera o sabor da maionese. Bom, então o que nós temos? Nós temos na Instrução Normativa 5 de 2017 um modelo de planilha que é basicamente esse, que é um modelo mais resumido, né? E depois nós temos os cadernos técnicos da vigilância e da formação de preço, né, da vigilância e da limpeza, que eles apresentam um outro modelo um pouco mais complexo. É um modelo que, por exemplo, faz todo o cálculo e transforma tudo em dias. Nós já vamos chegar lá, tá? O Compras Governamentais, lá no site Compras Governamentais, nós temos um modelo de planilha eletrônica, né, no Excel ou no Calc, enfim. Nós temos lá um modelo de planilha eletrônica. Também utiliza o padrão dos cadernos técnicos. Muitos órgãos utilizam esse modelo mais complexo, alguns fornecedores utilizam ele. No meu ponto de vista, é muito mais trabalhoso, a gente consegue resumir mais aqui. Mas eu vou apresentar os dois modelos e as particularidades de cada um. Nós temos aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre custos não renováveis, as férias do submódulo 2.1 e do submódulo 4.1. Se você não viu, veja, super interessante para você entender esse ponto das férias. Então vamos para as demais ausências legais. No submódulo 4.1, o que nós temos aqui? Substituto na cobertura das ausências legais. Bom, este item no modelo da Instrução Normativa 5/2017, este item não tem. O que acontece? A Instrução Normativa 5/2017 deixou só esse item aqui, substituto na cobertura das ausências legais, ou seja, as ausências legais. E englobou, né, e colocou aqui todas as ausências, inclusive
ausência por doença, tá? Ou seja, o que eu faço? Eu separo essas duas rubricas aqui e vou demonstrar para vocês o porquê, tá? Diferentemente do modelo da IN05. E aí nós temos as demais, né, que são separadas mesmo, que é licença paternidade, ausência por acidente de trabalho e afastamento maternidade. E aí nós temos aqui, óbvio, né, mais um item que para outras, nesse caso, por exemplo, pode-se colocar aqui o item do curso de reciclagem do vigilante, se for uma planilha de custos para formação de preços do posto de vigilante. Bom, como eu disse para vocês, esse modelo que eu estou apresentando para vocês, no meu entendimento, contém todas as informações necessárias e é mais básica do que aquele padrão apresentado no caderno técnico, tá? Retomando o assunto, este modelo da planilha apresentada para vocês em tela agora é o modelo da Instrução Normativa 5/2017, no caso do submódulo 2.1. A única diferença é que ele junta esses dois itens e deixa tudo como ausência legal e eu separo a ausência por doença. É o único detalhe. Então vamos lá. Qual que é o cálculo básico aqui? Quantos dias esse trabalhador tem direito legal ou quantos dias é de direito legal nessa coluna aqui ou quantos dias em média, que é o caso, por exemplo, aqui do substituto nas ausências legais e da ausência por doença, quantos dias em média esse trabalhador, com base em estudos da FIA. Então, o que eu faço? Eu já lanço direto aqui na minha planilha, olha, os dias de ausência por ano, está nessa primeira coluna, e depois o percentual de ocorrência por ano. Nós temos aqui essas duas aqui que eu separo, a ausência legal e a ausência por doença. Nas ausências legais tem diversas possibilidades, situações de ausência legal. Aqui está incluído quando o trabalhador é convocado para júri, quando ele tem uma audiência, quando ele se ausenta para acompanhar algum familiar numa consulta, uma criança até 6 anos, todas as possibilidades. Aqui também está incluído aqueles afastamentos no caso de falecimento de um parente, enfim, está aqui, tá? Tudo nas ausências legais. Então eu coloco aqui um dia. E aqui, quantos desses trabalhadores poderão tirar, em média, esse dia? 100% deles. Então veja que 100% nessa segunda coluna aqui, que é a coluna de percentual de ocorrência por ano, só tem 100% aqui e 100% na ausência por doença, que são 5,96 dias. Bom, esses itens, de onde sai esse número, né? Esse número 1, tá? Nessa coluna aqui, esse número 1 e esse número 5,96 dias, de onde sai isso? De estudos realizados pela FIA, a Fundação Instituto de Administração, com base em dados do IBGE, do Ministério do Trabalho, da RAIS, né, do Ministério do Trabalho, do INSS. Ela compila esses dados e chega a esses números estatísticos. No caso desses dois itens. Os demais são os dias de ausência determinados em lei, os dias legais, que são 5 dias para licença paternidade, tá? 5 dias para licença paternidade, 15 dias no caso de acidente de trabalho e 120 dias de afastamento maternidade. Já tem planilhas calculando 180 dias que existe essa possibilidade da empresa dar 180. Nesse caso estamos calculando 120 dias. Bom, e depois, então já falei desses dois itens, ó. Aqui é 100%. Em média, um trabalhador num ano se afasta 5,96. Esses dados, esse 5,96 é lá do manual de preenchimento da planilha de custos de 2011, do antigo MPOG. Hoje tem uns dados um pouquinho mais atualizados, mas não muda muita coisa. No final vocês vão entender. Já essa quantidade de dias estabelecida em lei desses outros 3 itens, aí o que nós temos que fazer com esses itens? Já que nós temos uma previsão legal de dias, então nós temos que descobrir quanto desses trabalhadores, qual o percentual desses trabalhadores que tem licença paternidade, que
que se torna pai e tem por direito 5 dias de licença paternidade, quantos se acidentam, quanto percentual dos trabalhadores, em média, sofrem um acidente de trabalho e quantas mães, né, se afastam devido ao afastamento aí maternidade. Também, estatisticamente, com base nesse estudo que eu já falei para vocês, 1,5% dos pais se afastam, 0,78% dos trabalhadores sofrem algum acidente de trabalho, 0,78% dos trabalhadores sofrem algum acidente de trabalho, e 1,86% das mães se afastam devido à maternidade, né? É aqui que eu quero começar a deixar uma coisa clara para vocês. Por que eu deixo em vermelho na minha planilha? Porque são itens que a empresa pode mudar. Porque a depender da empresa, a depender da função, a depender até mesmo, às vezes, da região onde esse trabalhador está trabalhando, esses percentuais podem mudar. Isso é uma realidade de cada empresa, uma realidade de cada profissão. Então, esses números, eles podem mudar. Ausências legais, né, que tem vários itens incluídos aqui, várias possibilidades de ausências legais. Os 5,96 da ausência por doença também pode mudar de empresa para empresa. Já esses 3 aqui não pode mudar. Aqui eu poderia até deixar ele em preto, poderia até proibir que a empresa alterasse isso aqui. Mas tem a possibilidade dela dar mais dias de afastamento maternidade. Então eu deixo 120 dias aqui, eu deixo essa possibilidade em vermelho para que a empresa altere. Tá? E aqui também esses percentuais podem mudar, dependendo de todos esses fatores que eu já falei para vocês. De onde que veio isso aqui? Lá do Manual de Preenchimento de Planilha de Custos de 2011, que foi muito pouco alterado até hoje. Tá? Lá nesse manual eles fazem um compilado. Já o caderno técnico de vigilância e de limpeza já apresentam percentuais diferentes. Por quê? Vamos raciocinar. O serviço de vigilância tem predominantemente homens atuando nessa profissão. Já o serviço de limpeza tem predominância de mulheres atuando neste serviço, nessa profissão. As coisas estão mudando, mas ainda existe essa predominância. Então, quando nós chegarmos no caderno técnico, nós vamos ver que esses percentuais eles são diferentes para o serviço de limpeza e para o serviço de vigilância, que é o que a gente está utilizando aqui como base. Então, estes percentuais, tá? Como boa prática, e os pregoeiros aceitam as alterações desses percentuais. Tá? E aí existe a questão da inexequibilidade da proposta, que é um outro tema, e então existe alguns editais, e aí o fornecedor tem que ficar atento a isso, ou também a equipe de planejamento, quando for planejar a sua contratação, tem que também fazer isso, prever se esses percentuais, se a administração quer deixar um percentual mínimo aqui cravado. Se ele deixar esse percentual mínimo, então o fornecedor vai ter que cumprir com esses percentuais. Mas esses percentuais eles são móveis, eles não são fixos. Em regra, o que o fornecedor faz? Isso na prática, né? O que o fornecedor faz? Ele consegue alterar esses percentuais aqui, então ele altera um pouco para baixo. Por isso que alguns órgãos fixam isso aqui. Ele altera o mínimo possível aqui, ele deixa o mínimo possível. Por quê? Nós não estamos tratando aqui de custos não renováveis. Se esses percentuais não se concretizarem no primeiro ano, a administração no segundo ano vai retirá-los. Então, algumas empresas, alguns fornecedores já antenados para isso, eles vêm aqui e deixam o mínimo possível. Por quê? Porque se eles não se realizarem, no próximo ano esse percentual vai ser tirado da sua planilha. Então não é vantajoso para o contratado, por exemplo, vir aqui no módulo 6 e diminuir o seu lucro, o seu custo indireto. Não é vantajoso para ele, porque esses percentuais nunca serão alterados pela administração. Tá? Mas já aqui no módulo 4.1 são percentuais que podem ser alterados numa possível prorrogação.
Dá para entender por que muitos fornecedores mexem nesse custo e põem, às vezes, lá um percentual menor do que a estatística? Pode ser uma realidade do fornecedor, pode ser uma realidade dele, da empresa dele, que tem menos acidente de trabalho, que tem menos afastamento por doença, que não tem tantos pais, né? Tantos trabalhadores se tornando pais, tantas mulheres se tornando mães. Mas normalmente as empresas não têm esse cuidado para fazer exatamente qual é a realidade deles. Em último caso, né, pregoeiros assim, vamos dizer assim, mais a ferro e fogo, podem até pedir que a empresa comprove esses percentuais, né, que ele está colocando aqui. Mas enfim, esse é o módulo 4.1 e é um módulo onde os custos podem não ser renovados. Eu já demonstrei para você que este custo da férias, tem um vídeo aqui, você deve assistir esse vídeo, que esse percentual é renovável das férias, do substituto. Já aqui, não. Então, vamos aqui para o cálculo. Qual que é o meu cálculo aqui? O que eu faço? Eu pego a quantidade de dias que é a célula D79 e divido por 360 dias no ano. E multiplico pelo percentual da ocorrência. Nesse caso, o percentual é 100%. Então, por isso que eu vou ter aqui o famoso 0,28. Tem já pessoas me perguntando aqui no canal por que tem planilha que é um percentual, por que tem planilha que é outra. Exatamente por isso. Porque o percentual aqui, por exemplo, vamos lá, a empresa pode vir aqui colocar, com base na sua estatística ou para ajustar a sua proposta, ela pode vir aqui e colocar que em média cada trabalhador se afasta meio dia por ano. Se afasta um dia a cada 2 anos. Ela pode vir aqui e colocar isso aqui. Percebam que o percentual aqui, que era 0,28, foi reduzido para 0,14. Mas ela pode também ter outra estatística e vir aqui colocar 2 dias. Ó, em média, os meus trabalhadores se afastam 2 dias por ano em todas essas possibilidades de ausências legais. Então, o percentual dobraria para 0,56%. Nas demais situações é a mesma coisa. Nesta célula aqui do percentual, eu faço o mesmo cálculo, ó. A quantidade de dias, que é a célula D80, essa daqui, ó, 5 dias, né? Divido por 360 dias, que corresponde a um ano, e multiplico pelo percentual de trabalhadores, estatisticamente, que se tornam pai, que se afastam devido à licença paternidade, que é 1,50%, com base ainda nas estatísticas lá do Manual de Preenchimento da Planilha de Custo, com base nesses estudos da FIA que eu já falei para vocês. Bom, mas esse percentual, como eu disse para vocês, ele pode ser alterado. Percebam que aqui esses dias não podem ser alterados, com exceção aqui do afastamento maternidade, que pode ir para 180 dias, se a empresa quiser calcular. Aqui já esses percentuais podem ser alterados. Aqui vai ser sempre 100% nas ausências legais e sempre 100% na ausência por doença. Já aqui não. Aqui os dias que são fixados, porque são dias determinados em lei, já não é mais uma estatística, são dias determinados em lei, e aí a estatística fica no percentual de trabalhadores. Então nós teremos aqui, ó, a empresa pode apresentar uma proposta, por exemplo, 3% dos homens que trabalham na minha empresa, estatisticamente a minha estatística é 3%. Aumentar esse percentual para 3%. Ok? E aí vai alterar, obviamente, o percentual aqui sobre a remuneração, né? Da mesma forma, o acidente de trabalho, a empresa pode ter, por exemplo, ser uma profissão, isso aqui é a média, esse 0,78, repito, está lá com base lá no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos de 2011. E esse Manual de Preenchimento de Planilha, ele toma de uma forma geral de todos os trabalhadores. Tá? Então, a depender da profissão, a depender do serviço que está sendo contratado, esse percentual pode diminuir ou aumentar, e a depender da realidade da empresa, e às vezes a depender até da região. Esse percentual pode variar. No afastamento por maternidade, a mesma coisa. E aí vai sempre resultar nesses percentuais que são calculados com base no módulo 1 da remuneração. Olha lá. Está lá na célula do módulo
1, composição da remuneração. Eu disse para vocês, tem que ficar atento, esse é um cálculo mais complexo. O que eu faço aqui? No meu modelo de planilha de custo, eu coloco a incidência do submódulo 2.2. Qual que é a incidência? Tem outros vídeos que eu explico isso. Incidência do submódulo 2.2 é os encargos previdenciários, trabalhistas aqui, ó. Tá aqui. Nesse caso, nessa minha planilha hipotética, é 36,8. Então, eu faço, né, o total aqui, ó, que é 10,03%, que deu, somando todos os percentuais aqui das ausências, multiplico por 36,8 eu vou ter a incidência e calculo a incidência. No caderno técnico de formação de preço lá da vigilância e da limpeza não se faz desta forma, nem no modelo da planilha de custos disponibilizada lá no compras governamentais. Lá eles somam de outra forma e agora eu vou mostrar como eles somam. Bom, então agora nós vamos aqui para o estudo, né, sobre a composição de custos dos valores limites do serviço de vigilância. Tá? Esse é um caderno técnico que eu venho falando para vocês que estabelece os limites. Vamos agora lá no submódulo 4.1. Como que ele desenha aqui para a gente? Bom, tá aqui, ó, módulo 4, custo e reposição do profissional ausente. Veja o que a nota já diz. Ó. Para o presente exercício foram atualizados os dados resultantes do estudo desenvolvido pela Fundação Instituto de Administração, FIA, em 2014 e 2015. Esse já é o caderno técnico 2019. Veja que os dados são de 2014 e 2015. Adotando-se a métrica estabelecida por aquela instituição, com dados atualizados da Relação Anual de Informações Sociais, 2016, a RAIS, do Ministério do Trabalho, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2016, que é o PNAD do IBGE, né? Do Registro Civil, do IBGE 2016, e de dados estatísticos sobre saúde e segurança do trabalhador disponibilizados pelo INSS em 2014, em virtude da inexistência de base similar para 2016. E aí ela faz o cálculo para 2019. Utilizando aqui, daí ela utiliza, né? Esse é o caderno técnico de Minas Gerais. Ela utiliza aqui com base a CCT, pega uma CCT de Minas Gerais e faz uma média aqui. Aí olha só, como que o caderno de logística trabalha as ausências legais? Ela discrimina cada uma delas aqui, começando pela férias, né? E depois vem ausência justificada. Então o que ela fez aqui, ó? Ausência justificada. Ela colocou uma ausência por ano, tá? Aliás, ela colocou aqui 100% de incidência, tá? 100% de incidência. Cada um dos trabalhadores terá um dia, tá? Então essa é a incidência anual, uma vez por ano, tá? Duração da ausência, 1. Dias de reposição, numa jornada 12 por 36, aqui ó, numa jornada 12 por 36, ela faz dois cálculos, ela faz o cálculo para a jornada 12 por 36 e para a jornada 44 horas. Daqui um pouquinho eu vou falar o que eu penso sobre isso. E aí o que ela faz? Então olha só, ausência justificada, incidência 100%, né? Para cada trabalhador, então vai ter um dia de ausência aqui. E aí, na escala 12 por 36, ela considera que 100%, proporção de dias afetados, 100% dos dias, tá? E aí, então, nós teremos um dia de reposição. E ela faz a mesma coisa para a jornada 44 horas, 100% de dias afetados, resultado um dia. Ou seja, ela chega a essa conclusão que a ausência justificada é uma ausência justificada e ela coloca a proporção de dias de 100. Nós já vamos discutir essa proporção aqui, ó. Proporção de 50 e proporção de 69,86 que eu discordo, mas nós vamos chegar lá. Então lembra que eu falei que na minha planilha eu utilizo de forma diferente. Vocês estão lembrados? Na minha planilha, olha só o que eu faço. Eu separo ausências legais e ausência por doença, tá? Vamos já mostrar para vocês como que é a planilha da IN05, né? A planilha da IN05, olha o que ela faz aqui. Planilha modelo da IN05, ela tem isso aqui, ó, ausências legais. Ela não tem separado ausência por doença. Eu já coloco separado. Na minha, esse aqui é o meu modelo, que eu estava apresentando para vocês, só copiei para cá. E esse aqui é o modelo da Instrução Normativa 5/2017. E esse é o modelo separando, tá?
Ausências legais e ausência por doença. Voltando para lá. Então eu considero um dia e faço separado lá que são essas ausências, todas. No meu cálculo lá está incluído o quê? No meu cálculo está incluído consulta médica do filho, óbitos na família, casamento, doação de sangue, testemunho e consulta pré-natal. Então todos esses custos, todas essas estatísticas, na minha planilha eu concentro nesse um dia. Vamos voltar lá para a minha planilha. Eu concentro aqui em um dia. Aqui, um dia para 100% dos empregados. O caderno técnico não chega em um percentual. O caderno técnico, ele chega em dias de reposição. Quantos dias de reposição vai ser necessário para essa atividade? E aí eu vou falar por que eu discordo disso aqui. O que o caderno técnico faz? Bom, no caso das férias, olha o que ele diz aqui. Né? Todos os trabalhadores, 100% dos trabalhadores, né, a todo ano vão se afastar para férias. As férias são 30 dias, a duração legal da ausência é 30 dias. Tá? E a proporção de dias afetados é 50% uma escala de 12,36. Ou seja, quantos dias de reposição vai precisar? Vai precisar de 15. E aí o caderno técnico remunera esses 15 dias. Por que eu discordo? Porque o trabalhador, até que se prove o contrário, você pode até deixar a sua opinião aqui se você achou uma solução para esse cálculo aqui do caderno técnico. Eu discordo pelo seguinte, porque a empresa não vai contratar um trabalhador por 15 dias, ela vai contratar um trabalhador por 30 dias, que vai trabalhar, né, em escala de revezamento, mas vai trabalhar por 30 dias. O que o caderno técnico faz? Uma jornada de 44 horas semanais. Ela pega dias, ela pega 22 dias em média, 22 e alguma coisa, tem um cálculo aqui, depois no caderno a gente pode até ver. Aqui, ó. O que ela faz? Na verdade ela pega o seguinte, uma média de dias úteis no ano são 255, divide por 365 e chega a um cálculo de 69,86%, ou seja, dias úteis, quantos dias o trabalhador vai trabalhar num ano? 69,86%. Pois bem, e é isso que ela faz. Ela vem aqui e calcula. Então, uma jornada de 44 horas, o trabalhador, a empresa vai precisar de dias úteis repor o trabalhador. A empresa vai precisar de 20,95, quase 21 dias de reposição. Mas não é isso, na verdade. A empresa vai contratar o trabalhador por 30 dias para substituir o oficial do posto, o titular do posto. E se você somar, se você depois pegar aqui a base que ela vai fazer o cálculo, ela vai fazer o cálculo aqui embaixo. Ó, o caderno de logística vai fazer o cálculo aqui. Ó, daí já chegou aqui no resultado final, né? E faz, ó, escala para 12 por 36 diurna, 12 por 36 noturna e 44 horas semanais. E aí ela chega nesse cálculo de quantos dias para cada uma das ausências. Sempre com base no quê? Com base nisso aqui, ó. Vamos voltar aqui? Que numa jornada de 44 horas, no total de um ano, vai ter só 69,86% de dias úteis, que resulta em quase 21 dias úteis. E aí o caderno de logística faz o pagamento com base em 21 dias úteis para férias. É esse o ponto que eu não concordo. E segue o mesmo raciocínio para todas as demais ausências. Então, nesse ponto, eu discordo do caderno técnico, porque remunera a empresa com base em dias úteis e não em dias, vamos dizer assim, corridos, num mês comercial que seria o correto, um mês comercial de 30 dias. Do meu ponto de vista, deveria ser sempre a base de cálculo 30 dias, que é um mês comercial, que é a forma que a empresa paga o trabalhador. Ela não vai pagar por cada dia, principalmente nas férias. Principalmente nas férias. Nas demais ausências, até faz um pouco de sentido. Um dia é um dia útil, né? Porque o trabalhador não vai se ausentar num feriado, no final de semana, daí não é ausência. Mas para férias é um cálculo bem estranho, né? E para outras, por exemplo, para afastamento maternidade, paternidade, esses que têm os dias fixos, também não faz sentido, que é o que mais impacta. Então não faz sentido calcular dias úteis. No meu entendimento, só faz sentido calcular 30 dias, que é um mês comercial. Muito bem? E aí ela pega o que aqui, ó?
o caderno técnico. Nós estamos no caderno técnico de formação de preço limite, né, para o posto de vigilante. Aí ela pega a remuneração, esse valor que está aqui não é uma planilha, então não posso apontar para vocês. Mas esse valor aqui é o quê? Ela está pegando aqui o módulo 1, ela fala aqui, ó, o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. O que nós temos nesse módulo? Remuneração, férias de 1/3 e 13º salário, encargos previdenciários e FGTS lá no módulo 2, né? E provisão para rescisão no módulo 3. Nesse ponto, é até interessante o cálculo que se faz, porque aí está se remunerando o substituto 1/3 de férias, que lá, se a gente ir para o percentual da planilha de custo, considerando a conta vinculada, não remunera 1/3 de férias para o substituto. Está aqui remunerando a empresa o 13º, ele vai ter esse direito aí a férias e a 13º, né? 1/3 de férias e 13º. Está remunerando aqui também os encargos previdenciários. No meu caso, no caso da planilha que eu estou apresentando para vocês, eu também remunero, só que eu faço direto aqui. Lembra que eu falei? Essa é a minha planilha aqui, ó. Então eu também faço. Eu também estou remunerando a ausência legal, os encargos previdenciários, tá? Eu estou remunerando. Então, nesse ponto, a minha planilha também atende. A minha planilha não remunera a provisão para rescisão. Não remunera. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a conta vinculada para o substituto do posto. E lá eu deixo claro que a gente não retém, a gente não provisiona na conta vinculada os valores para férias, 13º e nem rescisão do substituto do posto, tá? A gente não faz este cálculo para o substituto do posto. Nesse cálculo do caderno técnico já se contempla isso, a provisão para a rescisão e o 13º. É um percentual muito pequeno, mas contempla aqui nessa planilha. Bom, qual que é um outro problema que eu identifico aqui, nesse cálculo? No módulo 2, nós temos aqui também os benefícios mensais e diários. Lá está vale transporte, vale alimentação. E neste cálculo, se nós pegarmos esse valor aqui do caderno técnico, esse valor está embutido todos os custos do módulo 2. Ou seja, eu já estou pagando, eu deixo de pagar para o trabalhador o vale transporte e passo a pagar para o substituto do posto, nesse caso. Então, neste total aqui, eu estou duplicando o pagamento de vale transporte. No cálculo do caderno técnico, eu duplico. Eu estou pagando lá no módulo 2 e estou pagando aqui no custo diário para o repositor. Tá? Então, esse é um detalhe que também tem que ficar atento. Se utilizar esse tipo de planilha, tem que se atentar para naquele mês não pagar, então, o vale transporte do oficial do posto. Então fica essa dica. Se você usa esse modelo do caderno técnico, onde você calcula todos os dias de afastamento do trabalhador, então, e pega como base o módulo 1, o total do módulo 2 e o módulo 3, se você estiver pagando dessa forma, você não deve pagar o vale transporte lá do módulo 2 para o oficial do posto. Fica a dica. Aí veja o que o caderno de logística faz. Ele pega o valor total, né, desses 3 módulos que eu já falei para vocês, o módulo 1 aqui, ó, o módulo 2, o módulo 3, que dá esses 4.000, pega o primeiro caso aqui, que é o vigilante 12 por 36 diurno, divide por 30 dias. Vai chegar nesse valor, R$ 149,47. Dividiu tudo por 30. Só que na hora de pagar, ele paga por isso, ó. Ele paga pelos dias úteis. Ele vai pagar por 21 dias de férias, vamos arredondar aqui. Vai pagar por 21 dias de férias. É nesse ponto que eu não concordo. Ah, outro detalhe. Vamos lá para o afastamento maternidade e paternidade, que eu falei para vocês que ele muda, né, em virtude aí da profissão. Olha só, esse aqui é o caderno técnico de vigilância. Então nós temos o que aqui, ó? Maternidade, ó, 0,02%, né? Quase 0,03%. Aí ele já calculou aqui como 180 dias. Olha o que o caderno técnico fez, já calculou afastamento de maternidade 180 dias. Tá?
E o afastamento paternidade? Ele calcula para 0,3%, 0,325%. E já calcula 20 dias também, nem calcula mais 5, ó, que é a opção se a empresa quiser conceder esses 20 dias para o trabalhador. Tá? Pois bem, veja que isso faz, mais uma vez, sentido, né? Como eu já falei aqui também, com relação ao custo não renovável do item férias do submódulo 2.1 e 2.4, esse tipo de cálculo faz sentido se o órgão utilizar o pagamento pelo fato gerador. Porque veja bem, se você calcular aqui, ó, 20 dias, nesse cálculo, colocar aqui 20 dias e a empresa só fornecer 5 para o trabalhador. Lá você já pagou o primeiro ano, com 20. Se a empresa dá 120 dias de afastamento maternidade, de licença maternidade, e você calculou 180. Então, este cálculo faz muito sentido se a administração está utilizando o pagamento pelo fato gerador. Vamos comparar então o afastamento paternidade e a licença maternidade, né? Vamos comparar com o caderno técnico da limpeza para vocês verem como muda. Olha só, aqui que eu tenho aqui, ó, 0,143% para afastamento paternidade na limpeza. É menor do que na vigilância. Veja que é mais do que o dobro aqui na vigilância, ó, 0,0325%. Percebam que essa estatística utilizada aqui é para o serviço de limpeza, onde predominantemente atuam mulheres. Olha o afastamento maternidade, a licença maternidade, como ela altera aqui, ó. Para esse cálculo tem quase 2%, 0,197%. No de vigilância tem, ó, 0,28%. Perceberam? Aqui é 10 vezes, quase 10 vezes aqui o total no de limpeza, esse aqui é o de limpeza, contra o de vigilância. Perceberam como tem diferença? Por isso que a administração não pode cravar, né? A administração não pode cravar esses percentuais. E é por isso, muitos me perguntaram já, né? Para mim gravar um vídeo sobre isso, porque, inclusive fornecedores, né? Dizendo, pô, cada planilha que eu pego tem um percentual. A administração apresenta um percentual. Porque realmente a administração pode até utilizar um percentual que ela já tem. Tem alguns órgãos que fazem estatísticas do percentual de afastamento de cada uma dos serviços terceirizados, e eles têm o seu próprio percentual estatístico. Quem não tem, a maioria, utiliza os percentuais apresentados nos cadernos técnicos ou ainda lá do manual de preenchimento da planilha de custos de 2011, que faz uma média geral de todas as funções, de todas as profissões. Ok? Então eu apresentei para vocês aqui os dois cadernos técnicos, né? Apresentei o caderno técnico, usei como modelo o caderno técnico da vigilância, tá? Apresentei o caderno técnico da limpeza para vocês. Vejam que aqui, como não tem jornada 12/36, aqui ele faz esse cálculo que eu contesto, né? Que eu contestei lá. Ele faz esse cálculo, ó. Para férias, 69,86% é a proporção dos dias afetados, porque ela calcula apenas os dias úteis, né? E faz isso para vários itens aqui, ó, 69%, 69,86% para vários itens, tá? E apresentei a minha planilha de custos, o meu modelo que eu utilizo. No meu modelo é mais simples. Você que é fornecedor, você que é da administração pública e elabora a estimativa de preços aí no seu órgão, nesse modelo de planilha que eu estou apresentando, basta você vir aqui e colocar os dias aqui de ausência por ano, quantos dias são, tá? Esses dias você não vai poder alterar, a não ser que você passe aqui a licença paternidade, queira calcular como 20 dias, como faz o caderno técnico, né? Você pode vir aqui alterar para 20, pode vir aqui alterar para 180 dias de afastamento maternidade, não tem problema. Ou você pode utilizar o mínimo, que é 5 e 120 dias determinados por lei, tá? E o acidente de trabalho, que é 15 dias também determinado por lei. Esses outros dois itens
você pode, com base na estatística do seu órgão, com base na estatística da FIA, ou com base, ou se você tiver um outro modelo estatístico da sua região, dessa profissão, que você está estimando o preço para a administração. Ok? Então você pode vir aqui alterar. E os 100% você nunca vai alterar aqui, porque é 100% dos trabalhadores que vão ter afastamento por doença e 100% dos trabalhadores que vão ter estatisticamente uma ausência legal por ano, dentro de todas aquelas ausências que o caderno técnico calcula lá que são permitidas por lei. Eu simplifico, eu deixo uma só aqui, ausências legais, só separo a ausência por doença, tá? E aí, aqui, nesses dois itens vai ser sempre 100%, né? Sempre 100%. Já aqui são percentuais estatísticos também. E aí você pode, de novo, ter uma estatística você pode pegar a estatística da FIA para essa determinada profissão, você pode pegar a estatística do órgão mesmo, da realidade do seu órgão. Bom, eu estou contratando vigilância, os meus últimos contratos de vigilância. Qual a estatística de pais que se afastaram, né, devido à licença paternidade? Bom, é 1,5, é a estatística que eu tenho. Não, é 1. Não, é 2. Ok? Então você pode vir aqui e também fazer uma estatística mais próxima desse trabalho, dessa atividade que você está contratando. Tá? Por exemplo, num contrato de limpeza, você pode vir aqui diminuir esse percentual estatístico. Já, eu estou falando agora para a estimativa de preço, né? Para o órgão, para o servidor que está fazendo a estimativa de preço. Pode vir aqui e diminuir. E deixar estes itens abertos para que o fornecedor, na apresentação da sua proposta, altere conforme a sua realidade. E aí, de novo, o fornecedor pode vir aqui e alterar esses percentuais conforme a sua estatística. Ele pode alterar os 3 percentuais aqui, o que não está em amarelo, né? E pode alterar este e este, a ausência legal e a ausência por doença. Os demais, ele não pode, a não ser que seja para aumentar, né, aqui o afastamento maternidade e a licença paternidade como prevê a lei. Eu tive que explicar tudo isso para vocês, falar sobre esses percentuais de afastamentos aí de ausências legais, né, que é o custo que a administração vai ter, né, que a empresa vai ter e vai ser repassado para a administração nos afastamentos do titular, do oficial do posto. Então ela vai ter que chamar um substituto e vai ter que pagar para esse substituto trabalhar no lugar do titular do posto. Muito bem, mas nós temos que falar agora que o nosso tópico é custo renovável ou não. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, bom, eu previ 1 dia de ausência legal para esse trabalhador. Não teve nenhum afastamento legal. Não teve nenhum. Durante o ano não tivemos nenhum. Eu estou falando sempre de um posto, né? O seu contrato pode ser em vários postos, você tem que analisar e fazer aqui uma regrinha aqui de 3 para achar quantos dias teve de afastamento total. Mas vamos lá. Não teve, tratando de um posto apenas, não teve nenhum afastamento legal neste ano. Nenhum. Eu previ que ia ter 1. Não teve nenhum. Bom, então eu já paguei para a empresa a minha estatística, né, a estatística que ele mesmo apresentou, porque ele pode ter alterado esse número, eu estou fazendo aqui uma suposição, né? Ele pode ter alterado esse número, ele pode ter colocado aqui 2, ele pode ter colocado aqui meio-dia, enfim, ele pode ter colocado conforme a sua estatística apresentou, o pregoeiro aceitou a proposta, essa é a proposta dele. O que vale é a proposta aceita lá no pregão, a proposta oficial. Bom, então vamos fazer a conta que teve 1 dia. Mas não, durante o primeiro ano da vigência, não teve nenhum dia, nenhuma ausência legal. Nenhuma. Então, você já pagou? Então você vai zerar para o próximo ano. Veja que zerou aqui o percentual, você não vai pagar mais nada por mais 12 meses. Ok? Ah, mas aí no outro ano teve afastamento legal. Bom, aí você vai ver qual foi o afastamento legal e você pode repor para o próximo ano até o percentual
que foi apresentado na proposta inicial. Tá? Mesma coisa aqui. Bom, aí nós vamos aqui, aqui nós deixamos, né? Nós deixamos aqui os dias legais, 20 dias legais, e podemos zerar aqui no percentual. Bom, eu previ que esse contrato ia ter 1,5% dos trabalhadores, dos homens, iriam se afastar devido à licença paternidade. Mas ninguém se tornou pai nesse período do primeiro ano da contratação. Então eu zero, porque eu já paguei. Eu já paguei esse percentual para a empresa, ela já tem percentual reservado para afastamento. Na ausência por acidente de trabalho, mesma coisa. Eu tinha uma previsão que ia ter 0,78 de trabalhadores afastados por ausência devido ao acidente de trabalho. Não teve nenhum? Eu zero. E agora o substituto, né, que vai substituir a trabalhadora que se afastou devido ao afastamento maternidade. Também, não tive nenhum, esse ano não tive nenhum, primeiro ano da contratação, nenhuma das trabalhadoras tornaram-se mãe e tiveram direito ao afastamento maternidade. Eu zero também. E a ausência por doença? Bom, a administração fez a previsão de 5,96, nós estamos aqui no caso hipotético. A empresa, quando apresentou a sua proposta, também permaneceu com 5,96 dias de afastamento como estatística. Aí você foi analisar para prorrogação e só teve 3 dias de afastamento. Bom, então você vai colocar para o próximo ano quanto? 3 dias, porque é o que se gastou. Os outros 2,96 a empresa não gastou, então ela acumulou, vamos dizer, essa gordura que vai ser levada para o próximo ano. Antes de encerrar, deixa eu mudar aqui. Já que nós estamos falando de uma contratação de vigilância, vamos botar aqui o curso de reciclagem, né? Curso de reciclagem. O trabalhador da área de segurança, né? Ele tem, por lei, ele tem o direito de se afastar 5 dias, são 50 horas, e aí a legislação fala 5 dias, né? 10 horas por dia de treinamento a cada 2 anos. Ele deve se afastar para esse treinamento, tem o direito para se afastar. Então nós temos o quê? Na verdade, nós temos 2,5 dias por ano, já que a cada 2 anos ele tem 5 dias. Nós temos para quê? No caso da vigilância apenas. Então, 2,5 dias, já que é 5 dias a cada 2 anos, para 100% dos empregados da vigilância. Nós vamos ter aqui 0,69% é o percentual que vai se pagar sobre a remuneração para que a empresa coloque esse substituto, substituindo o vigilante que vai se afastar para o curso de reciclagem. E aí a gente encerra esse percentual aqui. Resumo para não encerrar essa parte da planilha. Veja só, existe o percentual que a administração apresenta como estimativa de custo, ela vai apresentar essa planilha como estimativa de custos. A prática é esses percentuais das ausências legais deixar que a contratada estabeleça ele, com exceção do custo das férias que a administração deve apresentar, porque esse é um custo que vai acontecer e se o contratado quiser mudar esse custo das férias, a proposta dele vai se tornar inexequível. Então esse percentual é um percentual que o contratado, né, que o licitante, melhor dizendo, que o licitante não pode alterar no momento da apresentação da proposta lá no pregão. Não pode. Tá? Já os demais percentuais ele pode alterar, ou seja, a administração apresenta, e é isso que às vezes eu tenho muita pergunta de fornecedor, fazendo pergunta lá no canal, mandando mensagem nas minhas redes sociais, perguntando por que cada planilha de custo que eu vou participar tem um percentual? Porque a administração vai fazer conforme a estatística que ela tem lá, do seu órgão, a estatística da FIA, vai utilizar o manual lá de 2011 do manual de planilha de custo, ou então vai usar, se for uma contratação de limpeza e de vigilância, vai utilizar os cadernos técnicos. E aí vai colocar o seu percentual. Mas em regra, se não estiver previsto no edital que esses percentuais são os mínimos que a contratada, que a licitante deve apresentar, então a licitante pode alterar sim os seus percentuais, chegando aqui num percentual final aqui da sua planilha, diferente daquele apresentado na estimativa de preços. Só que esses percentuais que o licitante apresenta na sua proposta, então eles vão seguir durante a contratação e eles vão se tornar renováveis ou não, a depender se eles
realmente aconteceram ou não. Ufa, falei para vocês que ia demorar, não é? Então vamos lá, vamos retomar aqui. Perceberam que os percentuais das ausências legais, se não houver a previsão editalícia de que esses percentuais, eles são mínimos, então o fornecedor, o licitante, pode alterá-los conforme a sua realidade, a realidade da sua empresa, a realidade daquele serviço que ele está ali ofertando para a administração. Então, no momento do pregão, se não houver essa previsão, o fornecedor pode alterar esses percentuais. Mas é importante lembrar a você, fornecedor, que esse percentual vai ser levado para o resto da contratação e que na primeira prorrogação, a administração vai verificar se eles aconteceram. Se você, fornecedor, não utilizou esse percentual, durante a vigência do contrato, nós estamos sempre dando aqui com vigência de 12 meses, se você não utilizou nos 12 meses, então a administração vai verificar e vai retirar. Esse percentual não será renovável para o próximo ano. Se você utilizou ele em parte, então a administração deverá levar para o próximo ano apenas aquela parte que você já utilizou. Bom, eu espero que você tenha entendido agora, porque tem percentuais diferentes, tanto na estimativa que a administração faz, porque depende muitas vezes do serviço que está sendo contratado, depende da estatística que ela está utilizando, depende também, às vezes, da realidade, porque tem órgãos que fazem as suas próprias estatísticas. E também, se você for analisar as propostas das empresas, muitas vezes elas diferem uma da outra também por estas variáveis já apresentadas aqui. Por fim, o que é importante que você entenda é os cálculos, de onde eles saíram, como que são feitos os cálculos. E eu acredito que nesse vídeo eu consegui apresentar para vocês de forma didática e agora você não terá mais dúvida como são calculados esses percentuais. Para o fornecedor é importante ele saber sempre se esses percentuais estão fechados, né? Se eles não podem ser alterados, se está previsto lá no edital. Fora isso, você consegue, fornecedor, alterá-los ele na sua proposta, desde que não fique comprovado que a sua proposta é uma proposta inexequível. Existem muitos editais que estabelecem lá os critérios de inexequibilidade. Então fique atento para isso. Fora isso, você poderá sim fazer essa alteração se for permitida no edital. Lembrando, cuide-se, porque ele será o percentual que será utilizado e poderá ser retirado nas prorrogações, ou melhor, deverá até ser retirado nas prorrogações, porque eles poderão se tornar custos não renováveis se eles de fato não foram utilizados no período que está se analisando para se fazer a prorrogação. E eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, eu peço mais uma vez a você que nos ajude a compartilhar esse conhecimento. Repito, se você tem uma outra opinião, se você quer colocar o seu ponto de vista desse assunto, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Eu vou deixar todos esses documentos que eu apresentei para vocês, os cadernos técnicos, a planilha de custo, eu vou deixar aqui no link aqui embaixo para que você tenha acesso a isso. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem todos com Deus.